Teotihuacan é uma das cidades antigas mais misteriosas do planeta, localizada no atual México, a cerca de 50 quilômetros da Cidade do México. E até hoje, ninguém sabe ao certo quem a construiu, por que foi abandonada e como uma civilização sem registros escritos conseguiu erguer monumentos tão colossais e geometricamente perfeitos. Seu nome significa o lugar onde os deuses nasceram, dado séculos depois pelos astecas, que encontraram a cidade já em ruínas e acreditavam que ali havia ocorrido a criação do mundo. Mas, e se esse nome não fosse apenas simbólico? E se ele escondesse algo muito mais literal? E se Teotihuacan não fosse apenas uma cidade antiga, mas sim algo completamente diferente, talvez até um porto espacial usado por visitantes não humanos em um passado remoto? A cidade cobre mais de 20 quilômetros quadrados e, em seu auge, pode ter abrigado mais de 100 mil habitantes, tornando-se uma das maiores metrópoles do mundo antigo. No entanto, ao contrário de outras civilizações como os maias e os egípcios, Teotihuacan não deixou inscrições claras sobre seus governantes, sua história ou seus rituais. Tudo o que sabemos vem das construções, dos artefatos encontrados e das interpretações arqueológicas modernas. No centro da cidade está a famosa Avenida dos Mortos, uma via monumental que se estende por mais de 2 quilômetros, alinhada de forma precisa, com fenômenos astronômicos e cercada por pirâmides gigantescas, templos e complexos cerimoniais. Mas o que mais intriga os pesquisadores não é apenas o tamanho dessas estruturas, e sim sua precisão matemática, sua simetria quase perfeita e o fato de toda a cidade parecer ter sido planejada como um único projeto monumental. A Pirâmide do Sol, uma das maiores do mundo, possui mais de 60 metros de altura e foi construída com milhões de toneladas de pedra e terra. A Pirâmide da Lua, situada no extremo norte da Avenida dos Mortos, está perfeitamente alinhada com montanhas ao redor, como se tivesse sido posicionada para interagir visualmente com o horizonte natural. Já o Templo da Serpente Emplumada, também conhecido como Templo de Quetzalcóatl, contém centenas de esculturas de serpentes e figuras enigmáticas que parecem representar entidades celestes ou seres não humanos. O mais curioso é que, sob esse templo, arqueólogos descobriram túneis subterrâneos longos e perfeitamente estruturados, contendo grandes quantidades de mercúrio líquido, algo extremamente raro e perigoso de se manipular, especialmente com tecnologia antiga. O mercúrio, altamente reflexivo, é associado em várias culturas antigas a rios do além, mundos subterrâneos e dimensões espirituais, mas também levanta questionamentos modernos. Por que uma civilização antiga armazenaria toneladas dessa substância tóxica em galerias profundas? Esses túneis subterrâneos são um dos elementos mais intrigantes de Teotihuacan. Eles parecem ter sido construídos intencionalmente como parte do projeto original da cidade, e não como simples passagens improvisadas. Alguns pesquisadores acreditam que eles representariam o submundo mitológico, um espaço simbólico de transição entre mundos. Outros, porém, sugerem que essas estruturas poderiam ter funções técnicas desconhecidas, talvez relacionadas a rituais avançados, observações astronômicas ou até mesmo a tecnologias perdidas. O mais estranho é que dentro desses túneis foram encontrados objetos de jade, conchas marinhas trazidas de regiões distantes, esculturas de figuras humanas e não humanas, além de esferas metálicas raríssimas, cuja função permanece desconhecida até hoje. Outro detalhe fascinante é o alinhamento astronômico da cidade. Teotihuacan não foi construída aleatoriamente. Toda a cidade é orientada com um desvio específico em relação ao norte verdadeiro, algo que não ocorre por acaso. Esse alinhamento corresponde a posições importantes do Sol, de Vênus e de outras estrelas em datas específicas do ano, sugerindo que a cidade funcionava como um gigantesco observatório astronômico a céu aberto. A Avenida dos Mortos, por exemplo, parece apontar para regiões do céu associadas a constelações importantes para os povos antigos, enquanto as pirâmides podem ter sido posicionadas para marcar ciclos solares e planetários com grande precisão. Isso levanta uma questão intrigante. Como uma civilização sem telescópios modernos e sem matemática formal avançada
conseguiu construir um sistema urbano tão perfeitamente sincronizado com o cosmos. É nesse ponto que surgem as teorias mais ousadas. Alguns pesquisadores independentes e entusiastas do mistério sugerem que Teotihuacan poderia ter sido mais do que uma cidade religiosa ou cerimonial. Segundo essas teorias, suas pirâmides poderiam ter servido como plataformas de observação, pontos de aterrissagem simbólicos ou até estruturas associadas a visitantes vindos do céu. A própria arquitetura em forma de plataformas largas e escalonadas, visíveis de grande distância, lembra pistas elevadas ou estruturas projetadas para serem vistas de cima. Além disso, o fato de os próprios povos antigos chamarem o local de onde os deuses desceram alimenta a ideia de que algo extraordinário teria ocorrido ali em tempos remotos. Outro aspecto curioso envolve a ausência de fortificações. Teotihuacan não tinha muralhas defensivas evidentes, apesar de seu tamanho colossal e de seu poder regional. Isso sugere que seus habitantes não temiam invasões ou conflitos externos, algo incomum para grandes cidades antigas. Além disso, escavações revelaram bairros multiculturais dentro da cidade, indicando que pessoas de diferentes regiões viviam juntas ali, possivelmente atraídas por algo que transcendia política ou comércio comum. Isso leva alguns pesquisadores a sugerirem que Teotihuacan era um centro sagrado internacional, talvez visto como um ponto de contato entre humanos e forças superiores, sejam elas divinas, cósmicas ou, segundo hipóteses modernas, não humanas. Os murais encontrados em Teotihuacan também são profundamente enigmáticos. Eles retratam figuras que parecem flutuar no ar, seres com máscaras estranhas, olhos grandes e expressões não convencionais, além de cenas que lembram ascensão aos céus, portais ou transformações energéticas. Embora a arqueologia tradicional interprete essas imagens como representações mitológicas ou xamânicas, muitos observadores modernos notam semelhanças intrigantes com descrições contemporâneas de encontros com entidades não humanas, viagens dimensionais ou tecnologias avançadas. É coincidência, simbolismo ou algo mais profundo perdido no tempo? Ainda mais curioso é o fato de que Teotihuacan não possui registros claros de reis ou líderes supremos. Diferente do Egito, da Mesopotâmia ou dos impérios mesoamericanos posteriores, não há nomes de governantes gravados em monumentos, nem tumbas reais identificadas com certeza. Isso sugere uma organização social diferente, talvez baseada em conselhos, sacerdotes ou estruturas coletivas de poder. Ou, segundo teorias mais ousadas, uma civilização guiada por entidades superiores, consideradas deuses ou mestres celestes. Essa ausência de liderança visível continua sendo um dos maiores mistérios do sítio arqueológico. Por volta do ano 550 da nossa era, Teotihuacan entrou em colapso. Grandes áreas da cidade foram incendiadas, templos foram destruídos e a população desapareceu gradualmente. Não há consenso sobre a causa desse abandono repentino. Algumas hipóteses falam em revoltas internas, crises climáticas, escassez de recursos ou conflitos sociais. Outras sugerem que algo inesperado ocorreu. Talvez um evento natural extremo ou até mesmo uma mudança drástica no papel espiritual ou tecnológico da cidade. Para os teóricos do mistério, esse abandono poderia indicar o fim de uma era, a partida de visitantes celestes ou a perda de um conhecimento que jamais foi recuperado. Do ponto de vista científico, não há evidências concretas de que Teotihuacan tenha sido um porto espacial literal. Arqueólogos defendem que suas construções podem ser explicadas por engenharia humana avançada, organização social complexa e profundo conhecimento astronômico acumulado ao longo de gerações. No entanto, mesmo a ciência reconhece que ainda sabemos muito pouco sobre quem realmente construiu a cidade, como ela foi organizada internamente e quais eram suas crenças mais profundas. Muitas áreas do sítio ainda permanecem inexploradas, e novas descobertas continuam surgindo a cada década, revelando que Teotihuacan é muito mais complexa do que se imaginava anteriormente. Então surge a grande pergunta: Teotihuacan foi apenas uma metrópole religiosa extraordinariamente avançada para seu tempo, ou foi algo além disso? Um centro de conhecimento perdido,
um portal simbólico entre mundos, ou até mesmo, como alguns sugerem, um ponto de contato entre humanos e inteligências não humanas em um passado esquecido? Talvez nunca tenhamos uma resposta definitiva. Mas o que é certo é que Teotihuacan permanece como um dos maiores enigmas da história humana, um lugar onde arquitetura, astronomia, mitologia e mistério se encontram de forma quase perfeita, desafiando nossas explicações modernas e nos convidando a imaginar que o passado da humanidade pode ser muito mais estranho e extraordinário do que aprendemos nos livros. E enquanto caminhamos hoje pela Avenida dos Mortos, entre pirâmides gigantescas e templos silenciosos, é impossível não sentir que ali existe algo além de pedra e ruínas. Existe uma história que ainda não foi totalmente contada. Um segredo enterrado no tempo. E talvez, apenas talvez, um eco distante de algo que não veio deste mundo.